a elegância na argumentação com os adversários. Essa é uma característica nobre, tão bonita, tão educada, que infelizmente vem sendo abandonada e desprezada nos dias atuais, onde nós vemos até mesmo cristãos entre si, usando de gritaria, de grosseria e da repetição insana de argumentos que já foram respondidos como recursos para tentar ganhar. E hoje é literalmente no grito. Nós temos a oportunidade de ler nas páginas da Bíblia Sagrada um homem muito instruído, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos e usando de uma argumentação tão elegante para tratar com aqueles que se opõem à explicação dele. E nós hoje vamos aprender um pouquinho mais disso na palavra do Senhor. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Esse aqui é o seu canal de estudo da palavra de Deus. É o seu ponto de estudo bíblico na internet, como eu costumo dizer. E nós estamos aqui na carta de Paulo aos Romanos. Hoje estamos a partir do capítulo 4, estudando esse maravilhoso texto sagrado. E nós oramos, como sempre fazemos. Senhor nosso Deus, obrigado porque a gente pode aprender tanta coisa na Bíblia, Senhor. E o Senhor sempre nos surpreende com sempre mais um ensino. É um sempre que se repete inúmeras vezes, porque o Senhor sempre tem mais um ensino, uma novidade para nós. Nesse dia, Senhor, enche os nossos corações com a Tua presença e nos inunda com a Tua palavra e nos guia a toda a verdade. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu sempre lhe convido a dizer também o seu amém. Que você já sabe, né? Quer dizer, assim seja, quer dizer, é verdade. Eu concordo. Romanos 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Paulo está trazendo aqui para a argumentação um argumento tão comum dos rabinos. Os rabinos, quando querem mostrar a necessidade de obedecer à lei de Moisés e mostrar a superioridade da lei de Moisés sobre a vida sem essa lei, eles trazem Abraão, que viveu antes mesmo de existir lei de Moisés. Abraão foi o antepassado de Moisés. E eles trazem Abraão com o argumento de que Abraão era um homem tão justo que ele cumpriu as exigências da lei mesmo antes que houvesse uma lei. Como, por exemplo, a circuncisão, que já está em Abraão e vem depois na lei. E Paulo, de maneira muito elegante, ele traz esses argumentos, o argumento comum dos seus adversários, e ele mesmo pergunta, o que nós diremos então do nosso antepassado, Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. E Paulo vai construir esse argumento, eu quero que você me acompanhe na leitura, para que depois você possa entender bem a explicação. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. A argumentação comum dos rabinos é que Abraão ele foi salvo pelas boas obras que ele fez, as obras da lei, por ter atendido os preceitos da lei mesmo antes que ela existisse. E que com isso ele teria, vamos dizer assim na nossa linguagem, conquistado o direito à salvação. Enquanto que, na verdade, isso não existe, isso nunca existiu, isso nunca existirá. O homem não pode conquistar direito nenhum diante de Deus. Tudo que nós recebemos é pela bondade de Deus, é por graça, e recebemos então mediante a fé. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi creditado a ele como justiça. Justiça, eu já lhe expliquei, é um conceito diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Nós pensamos muito em justiça como ação judiciária, julgamento, punir os maus, recompensar os bons. E justiça também tem um outro significado, que é o que é mais usado aqui na Bíblia, que é estar justo. É ser considerado justo. Então Abraão ele foi considerado justo diante de Deus, não porque ele fez coisas corretas, não porque ele foi um homem de ações morais perfeitas, não, mas é porque ele creu. Foi o acreditar, foi o ter fé que fez com que ele recebesse esse selo de homem justo diante de Deus, o justo Abraão. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas é como dívida. Paulo está aqui progredindo no argumento. Se Abraão tivesse, então, feito pelas obras da lei o seu alcance a Deus, então Deus teria uma dívida com Abraão. Não seria nenhum favor torná-lo um homem justo, um homem salvo. Esse é o argumento que Paulo está trazendo aqui. Todavia, aquele que não produz as obras, né, algumas traduções trazem até que não trabalha, mas não é ser vagabundo,
não trabalha de não produzir as obras da lei, né? Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é acreditada como justiça. E você pode pensar assim, mas Deus justifica o ímpio? Essa pergunta ela vem muito forte quando a pessoa esquece de olhar para o espelho e perceber que a própria pessoa que fala é o ímpio. Quando a Bíblia fala do ímpio aqui, ela está falando de mim, para mim e comigo. E ela também está falando de você. Por quê? Porque nós já lemos os capítulos anteriores. Não existe nenhum só ser humano justo. Não existe nenhum só ser humano que não pecou. Todos estão destituídos da glória de Deus. Bom, e quem não é justo é o quê? É ímpio. Mas aí Deus vem e põe a sua justiça, o seu atesto, ele torna justo aquele que foi conhecido como ímpio. E é pela fé, não é pelas obras. Todavia, mas aquele que não produz as obras, mas confia em Deus, é Deus que justifica o ímpio. A sua fé, então, ela é colocada como um crédito para ele, como justiça, como tornar justo. E o Davi, o antigo rei de Israel, o antecessor de Jesus Cristo, grande escritor de Salmos, Davi diz a mesma coisa, quando ele fala da felicidade do homem, a quem Deus põe justiça, independente das suas obras. E aqui Paulo vai fazer a citação, então, de um Salmo, Salmo 32, e ele diz assim, como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como feliz é aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Veja que é o Senhor que, no seu ato de bondade, faz isso. Ele vai lá e apaga os pecados. Ele perdoa as transgressões. E ele não atribui culpa. Então, Paulo está mostrando, como ele vem fazendo, né, que a justificação pela fé, ela não é uma novidade. Ela vem do Antigo Testamento. Porque a lei, no que confiam tanto os rabinos e os judeus, ela não salvou ninguém. Ela só condenou. Então, como é que as pessoas foram salvas? Pela fé. A lei, ela mostrava a incompetência e incapacidade humana. Então ele vem assim e faz a pergunta, né? E essa felicidade, ela se destina apenas aos que receberam a circuncisão ou também aos que não receberam a circuncisão? Lembrando que circuncisão é aquele ato de remover a pele que recobre a extremidade do pênis. É a marca do judeu, é a marca que já Abraão recebeu, né? E foi passada adiante para o povo de Israel. Então Paulo está perguntando, essa felicidade aqui de ter o seu pecado perdoado, a transgressão perdoada, de receber de Deus o selo de pessoa justa, é apenas para quem recebeu a circuncisão ou é para todo mundo? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé foi creditada a ele como justiça. E sob quais circunstâncias? Aqui está a chave para isso. Porque Abraão era circuncidado, sim, mas ele não nasceu assim. Isso foi um ato que aconteceu depois. E aqui Paulo vai mostrar que Abraão foi tornado amigo de Deus e homem justo antes da circuncisão. Ou seja, não foi a obra da circuncisão, obra da lei, que tornou Abraão justo. E por que isso é importante para mim e para você? Porque nós não podemos cair nesse erro de achar que nós fazemos coisas que conquistam a salvação. É um erro, tem gente que acha assim, que a pessoa ela se arrepende, aí ela faz boas ações e aí ela é salva. Quando, na verdade, a pessoa arrepende-se, ela é salva e, como consequência da salvação, ela vai ter uma vida digna com a vida de alguém salvo. Nós temos ainda hoje uma boa parte da cristandade acreditando, sim, que eles são salvos não pela fé em Jesus Cristo, mas pelas obras que eles produzem, que é uma questão de fazer coisas boas, de fazer o bem, que isso leva uma pessoa para o céu. Inclusive é o conceito popular, né? No popular, o que se diz? Que quem faz o bem vai para o céu, e quem faz o mal vai para a perdição. É essa ideia que Paulo está combatendo aqui. Só que nesse momento aqui, eles usavam o conceito de o bem seria o quê? Cumprir a lei de Moisés. E hoje em dia as pessoas pensam no bem em qualquer coisa. E aí é curioso porque todo mundo se julga bom. Todo mundo se julga justo. Vem aqueles discursos, eu nunca roubei, eu nunca matei. Mas todos os homens, todos os seres humanos pecam. Todos os seres humanos fazem o mal que é possível não fazer. Essa é a grande questão. A Bíblia fala que ninguém é tentado além das suas possibilidades. Ou seja, todo o ato de maldade que um ser humano faz, todo o mal que eu faço, que eu produzi na minha vida, todo, sem exceção, eu tinha condições de não produzi-lo. Então eu pequei.
E todos os seres humanos pecaram. Então não existe essa, eu sou uma boa pessoa. Ninguém é uma boa pessoa. Só Deus é bom. Jesus já ensinou isso. Só Deus é bom. Então o que nós precisamos? Nós precisamos dessa bondade de Deus nos cobrindo. E como é que a gente recebe isso? Tendo fé em Jesus Cristo. Então ele pergunta aqui, a fé de Abraão foi acreditada a ele como justiça, mas em que circunstâncias? Antes ou depois de Abraão ter sido circuncidado? Não foi depois, mas foi antes. Foi antes da circuncisão. Assim, ele recebeu a circuncisão como um sinal, como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Ou seja, quando ele não foi circuncidado, ele teve essa fé. E aí ele recebeu então esse selo de homem justo diante de Deus. E como um sinal desse selo, ele recebeu a circuncisão. Então a circuncisão vem depois. É uma lógica que a gente pode até transpor ela para o batismo. Tá? O batismo não salva a pessoa, é a pessoa salva que deve ser batizada. Mas se ela for para o batismo e tiver uma vida indigna desse batismo, como uma pessoa que recebe a circuncisão, mas vive como uma pessoa indigna, que proveito tem isso? Está entendendo? Portanto, Abraão, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados. Por quê? Porque ele creu sem ter sido circuncidado. Então ele é o pai de todos os que creem fora da aliança de Israel, fora da aliança da circuncisão, fora da aliança da lei de Moisés. Abraão não é o pai da fé simplesmente para os judeus, os descendentes de Israel. Ele é o pai da fé de todo o que tem fé, seja judeu, seja não judeu. Ele foi receber isso antes que a justiça fosse também creditada a eles. Aqui vou ler a frase completa. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles, ou seja, a todos os não circuncidados. E ele é igualmente o pai dos que receberam a circuncisão, que não somente são pessoas que têm a circuncisão no seu corpo, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Paulo aqui, ele repete várias vezes a palavra circuncisão, porque ela é a grande marca física e o grande sinal exterior da prática da lei de Moisés, a lei de Israel. Então essa é a grande marca. E ele cita isso várias vezes. Mas o raciocínio deve ser aplicado à lógica de tentar obter salvação por meio de ações humanas. As pessoas não estavam entendendo naquele momento a finalidade da lei. E aí estavam se apoiando na lei como se a lei fosse a sua salvação, o que na verdade significa que a própria pessoa ela é o seu salvador. Porque pense comigo, se uma pessoa acredita que ela vai estar salva, que ela vai para o céu, vamos dizer assim, né, no linguagem popular, que ela vai para o céu porque ela fez boas ações, então na verdade quem salva ela é ela mesma. Ela se salva. Ela é a própria salvadora. Enquanto que na verdade não é isso, né? É Jesus Cristo que é o nosso salvador. Por quê? Porque nós pecamos. Nós pecamos e pecamos e pecamos. E as nossas ações são manchadas pelo pecado. E isso aqui é muito importante, porque é muito triste a gente ter toda uma realidade de cristãos pelo mundo afora, acreditando que sim, boas ações produzem salvação. E ainda acreditando numa teoria completamente contra a palavra de Deus, que diz que pessoas que já morreram, que fizeram muitas boas ações, as boas ações deles eram mais do que eles precisavam para ser salvos. Então a pessoa hoje ela pode ter proveito das boas ações de um morto por meio de rezas a esse morto e de contribuição financeira para um sacerdote que vai invocar as boas ações desse morto. E aí você pode achar assim, não, ninguém faz isso. Sim, muita gente faz isso. São milhões e milhões e milhões de cristãos que acreditam nisso e que acreditam que líder espiritual é sacerdote, quando não é. Sacerdote não é para hoje. Hoje a Bíblia traz o conceito de que nós, todos os cristãos, somos uma nação real e um sacerdócio santo. Quer dizer que nós, todos os cristãos, nós nos colocamos diante de Deus em favor dos que não são cristãos. Tá? Então uma religião que divide o povo dos seus assim chamados sacerdotes está fazendo isso. Está ensinando que é pelas obras que a pessoa é salva e ainda mais, que aquelas pessoas do passado que tiveram obras em excesso, essas obras, vamos dizer assim, seriam administradas pela igreja, que faz isso basicamente em troca de dinheiro, né? E esse foi um dos grandes motivos que levou à reforma, de onde surgiram então todas as igrejas que se opuseram a essa prática. Por quê? Porque se vendia lugar no céu.
Como é que se vende lugar no céu? Com essa lógica. Se são as boas ações que levam a pessoa para o céu, ora, você sabe do fundo do seu coração que você não faz boas ações suficientes. Essa é a lógica deles, tá? Então compre aqui as boas ações dos seus antecessores. Tinha até uma frasezinha pavorosa. Quando a moeda tilinta no fundo da caixa, uma alma pula do purgatório. Foi assim que se construiu grandes fortunas e riquezas. Foi assim que se perverteu a Igreja do Senhor, enganando o povo. E hoje, né, como é que está o outro lado, o outro pessoal? Está fazendo a mesma coisa com uma coisa chamada dízimo, né? Eu aqui vou encerrar, convido você a ver o vídeo sobre dízimo. Já lhe digo que eu sou contra a cobrança de dízimo, porque a Bíblia estabelece isso. Dízimo era para o antigo Israel antes da cruz e não para a igreja hoje. E estão condicionando hoje, estão vendendo lugar no céu com dízimo. A diferença é que os antigos cristãos medievais, eles vendiam com pagamento único, né? A pessoa botava o dinheiro lá na caixinha uma vez e comprava a salvação dela ou de alguém. E hoje é aluguel. Tem que pagar todo mês, senão vai para o inferno, segundo esses dessa teoria. Então precisamos de realmente uma nova reforma em nossas práticas cristãs, porque a coisa está feia. E nós vamos seguindo o estudo da Bíblia para a gente tirar toda essa sujeira do nosso caminho e não deixar isso embaraçar o nosso entendimento, para que a gente possa então continuar seguindo o correto ensino da palavra de Deus, que sim, ele é correto ensino e é ensinado em toda a terra por milhares e milhares de cristãos. Sim, existem milhares e milhares de comunidades, de pastores, de líderes que ensinam a sã doutrina. Não se deixe enganar achando que tudo que existe hoje no mundo do evangelho é essa coisa podre que a gente vê na televisão e nos outdoors. Não. Existe muita gente levando a palavra de Deus a sério. Não se engane, seja você mais um também que estuda a Bíblia. E volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.